falar sobre o mundo dos negócios no Brasil. Eu queria falar sobre um assunto que diz respeito a todos nós aqui. Todos nós que queremos um espaço para trabalhar, todos nós que queremos empreender, todos nós que queremos alguém empreendendo para poder contratar a gente. Então, a notícia que sustenta essa discussão é até curiosa. O empresário americano Elon Musk, ele tomou um soco na boca do estômago essa semana. Ele que anda brigando com Deus e o mundo no governo americano, recebeu uma notícia de fora do governo, mas de dentro do mundo dos negócios, onde ele atua com várias empresas, mas uma delas é a Tesla, que fabrica automóveis, mercado de carros elétricos, empresa enorme, mas que essa semana saiu a notícia do balanço do ano passado, da concorrência da empresa chinesa BYD, que disputa com a Tesla esse mercado, disputa com outras também, evidente, mas com a Tesla diretamente, mercado de elétricos. E a BYD passou a Tesla em faturamento. Passou a Tesla em faturamento. Primeira vez que isso acontece. Às vezes fica aquela coisa, um passa, outro passa. Não, agora ela passou pela primeira vez. Pode ser até que seja ultrapassada de novo pela Tesla, mas foi ultrapassada a Tesla no ano passado. Então, o Musk tomou uma notícia que ele não está acostumado. Ele está acostumado a ganhar. Agora ele tomou uma invertida. Claro, perdendo, mas com um faturamento de 97 bilhões de dólares que a Tesla fatura. Mas a BYD passou a Tesla e entrou para o grupo das empresas, seletíssimo grupo das empresas, que faturam mais de 100 bilhões de dólares por ano. Olha isso, gente. 100 bilhões de dólares por ano de faturamento. Tem 90 empresas no mundo, no máximo, que faturam 100 bilhões de dólares, no mínimo, né, para fazer parte desse clube. E a empresa mais rica, número 1, há anos, ocupando esse posto, é o Walmart, que faturou no ano passado 650 bilhões de dólares. Olha o número, 650 bilhões de dólares. A gente está acostumado a ouvir falar de bilionário, eu falei do Elon Musk, o indivíduo mais rico do mundo, mas quando a gente pega famílias, a família Walton, que é dona do Walmart, é a família mais rica do mundo. É mais rica do que o Elon Musk, os integrantes da família Walton. A segunda maior empresa do mundo em faturamento é a Amazon, com 574 bilhões de dólares. É um monstro. Aliás, o mercado acompanha uma guerra entre essas duas empresas, porque o Walmart, no começo do ano passado, anunciou o seguinte: nos últimos 12 meses, a gente está entregando mais produtos no dia da venda ou no dia seguinte do que a Amazon. Ou seja, o Walmart anunciou que estava fazendo entregas numa velocidade maior, um volume maior de produtos entregues em alta velocidade do que a Amazon. E a Amazon, no último trimestre do ano passado, faturou mais do que o Walmart. Então fica todo mundo olhando e vai, o que vai acontecer com essas empresas? A expectativa é que até o final do ano, de 2025, elas cheguem na casa dos 700 bilhões de dólares. Olha só a dimensão. Com o Walmart um pouco à frente da Amazon. Os Estados Unidos têm 39 empresas nessa casa, né? Não tem 40, porque a 40ª empresa de maior faturamento nos Estados Unidos é justamente a Tesla, que está ali batendo na trave do 97 bi. A Europa tem 22 empresas nessa lista. A maior é a empresa alemã Volkswagen. Em segundo vem a empresa inglesa Shell. Em terceiro vem a empresa Total, que é também de petróleo. Então a BYD, além de colocar uma empresa nesse grupo dos 100 bilhões, que é um grupo impressionante, além de pressionar a Tesla, ela também faz dá um saculejo no mercado de automóveis do mundo, porque quando a gente vai para 1960, os americanos produziam 50% dos carros do mundo. Em 1980, produziam 30% dos carros do mundo. Ninguém ouvia falar de carro chinês, ouvia falar de carro japonês. Não tinha carro chinês. No ano 2000, a China começa a aparecer com 4% do mercado de automóveis global. Hoje a China tem, Débora, 30% do mercado global de automóveis, coisa que os americanos tinham em 1980. Os Estados Unidos têm 15%, ou seja, metade da posição que eles tinham em 1980. E aí,
Eu digo que é uma notícia de interesse para todos nós, todo mundo que quer empreender, todo mundo que quer ver alguém empreendendo para poder trabalhar, porque falei o Brasil. Como é que fica o Brasil nessa notícia, né? Pô, tem uma empresa que entrou para o clube do 100 bi. Bom, a gente tem uma empresa que está mais perto disso, é a Petrobras, que faturou no ano passado 490 bilhões de reais, o que dá 80 bilhões de dólares. Portanto, ela não entraria hoje, né? Não entra. Não temos nenhuma empresa brasileira nesse clube dos 100 bilhões de dólares. Se ela, Petrobras, crescer nos próximos anos o que cresceu nos últimos 5 anos em média, em 2027 a Petrobras pode estar na lista dos 100 bi. E aí é de dólares, né? Tudo depende do câmbio. O 490 dá 80 bilhões de dólares, claro, também numa conversão de um câmbio de 6 ponto alguma coisa. Precisa ver como é que fica o câmbio. Se o câmbio cai, o faturamento dela em reais aumenta e aí ela pode entrar antes, não em 2027, mas 2026, vai saber. Mas ela pode entrar no ano fiscal de 2027, o que seria 2028, anunciado em 2028. Agora, por que é interessante falar, por que é significativo, por que faz sentido a gente falar de uma empresa que fatura 100 bilhões de dólares? Não é para a gente exercitar a curiosidade só. É legal, é curioso, né? Tudo isso que eu estou falando são curiosidades do mercado, né? São coisas interessantes para você dimensionar. Poxa, tem um país com 39 empresas, quase 40 empresas que faturam 100 bi, o Brasil não tem nenhuma, né? A Europa tem 22, a gente não tem nenhuma. A China tem algumas empresas também, né, que faturam mais de 100 bi. E a gente não tem. A Índia tem o grupo. Um grupo empresarial que fatura mais de 100 bi, a gente não tem. E por que a gente não tem uma empresa que fatura 100 bi? Não é só porque, e é curioso que se a gente tiver uma, agora, a que tem mais chance de chegar, que está mais perto disso, você tem outras que podem chegar, Grupo JBS, Vale, outras, mas estão hoje num faturamento menor. A Petrobras é que está mais perto, mas ela é uma estatal. Curiosamente, a nossa maior empresa é uma estatal. É uma estatal. E as empresas que a gente está falando, não estou falando da BYD, que tem participação, né, tem muita participação governamental, tem muito apoio governamental, como todas as empresas na China, mas as maiores empresas do mundo são empresas privadas. Ou seja, lá você tem um estímulo à produção e essas empresas elas têm um estímulo à produção e um estímulo ao crescimento. Então a Amazon não é uma empresa que centenária, né? A Microsoft que está na lista não é uma empresa centenária. A Apple que está na lista não é uma empresa centenária. O grupo Meta não é um grupo centenário. São grupos relativamente novos, se você considerar o capitalismo, todos muito grandes, todos enormes. E essas empresas, elas começam, e as ideias de pessoas que podem estar num pedaço de papel, numa nota do celular, elas encontram eco em financiadores. Você tem, não é agências de fomento, não, você tem investidores dispostos a colocar uma quantia de dinheiro significativa numa boa ideia. Então você tem o estímulo à ideia, você tem estímulo financeiro para a ideia, você tem taxa de juros compatível. Que é isso? Como é que você consegue crescimento se você não tem taxa de juros? Como é que você vai fazer investimento se você não tem taxa de juros? Como é que você vai fazer investimento num país que tem uma carga tributária de 35%? É muito difícil o Brasil ver uma empresa lá de baixo de uma boa ideia se transformar numa empresa de 100 bilhões de dólares. Porque também é difícil fazer uma empresa de 10 bilhões de dólares. Porque também é difícil fazer uma empresa de 1 bilhão de dólares. Fizemos algumas no Brasil. Mas é difícil fazer uma empresa de 100 milhões de dólares, de 10 milhões de dólares, de 1 milhão de dólares. É difícil fazer uma empresa no Brasil. As empresas no Brasil, elas morrem muito rápido. As empresas no Brasil dificilmente chegam ao 5º ano. E não dá para você, vou montar uma empresa, logo vou montar uma mega empresa. A não ser que você seja um mega empresário, que se associa a um outro mega empresário e os dois montam uma mega empresa, fruto de um grande aporte de capital. Mas se a gente fizer à luz do que fazem os americanos, as empresas nascem de uma boa ideia, várias ideias ao longo do ano são tentadas, a exemplo dos remédios, várias moléculas são testadas, muitas ficam pelo caminho, muitas empresas ficam pelo caminho, mas no Brasil o número é muito grande, é muito desafiador.
Porque já é difícil você ter uma ideia boa. Agora, você ter uma ideia boa, achar bons sócios que te apoiem, é mais difícil ainda. Agora, quando você tem remando contra o sistema financeiro, porque não vai te emprestar dinheiro a um custo baixo, e o governo, porque vem te taxar e te cobrar uma sociedade alta, tomando 35% da carga, é um negócio absurdo. Então, eu chamei atenção para essa notícia, dessa guerra comercial, essa disputa, esses números, para dizer o seguinte: isso acontece lá no andar de cima, porque aqui no andar de baixo, das empresas pequenas, você vê nesses países um estímulo. E aqui no Brasil, lá em cima pode até ter um dinheiro mais em conta no BNDES, o camarada pode, pelo tamanho, conseguir se financiar no exterior, abre capital em outro lugar e com isso também acessa outros mercados. Mas como é que os pequenos fazem isso, né? Como é que uma empresa de um pequeno franchise ou uma pequena companhia, uma pequena ideia consegue botar a cabeça para fora e respirar e ter oxigênio, né? Então isso é muito difícil, é muito difícil. É mais fácil você ver nascer um bilionário nos Estados Unidos do que um milionário no Brasil. E isso é um problema que a gente tem que enfrentar sem discussão ideológica. É realmente voltar toda a energia para tirar o Estado do ombro do empresário, do empreendedor, para que ele possa crescer e contratar. O Walmart contrata mais de 2 milhões e 100 mil pessoas no mundo. 2 milhões e 100 mil pessoas no mundo. É um negócio impressionante. Então, esse cenário, espero que você veja, não é só a curiosidade, embora seja extremamente curioso, mas é uma lição que o Brasil tira dessa guerra lá em cima no Olimpo do capitalismo, mas que deixa recados importantes para o mundo real, de quem tem que descontar uma fatura e acorda no dia 1 de março, de abril, de maio, acorda no dia 1 de cada mês devendo a folha de pagamento, devendo os impostos, as contas, e é interesse para quem também trabalha com carteira ou como pessoa jurídica e presta serviço porque precisa ter lugar para trabalhar. Então, estímulo às empresas é fundamental. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. E 11 999 592 100. Você é um empreendedor? Você empreendeu na vida, hoje a sua empresa está maior? Você trabalha para pequenos negócios e pequenos empreendedores? Você sente na pele essa dificuldade de tomar um empréstimo? Eu não me refiro, nesse caso, ao empréstimo para a compra de um bem, não. Me refiro ao empréstimo para capital de giro, um empréstimo para fazer uma renovação de um computador da sua pequena empresa, do seu pequeno negócio, uma fritadeira, uma máquina pequena. Você está sentindo essa dificuldade ou você acha que está mais fácil hoje do que estava há alguns anos? Eu quero te ouvir. 11 999 592 100.